Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Havia aí um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para ver se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhes Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo diácono Valdir, amados irmãos e irmãs, encontramos na cena deste Evangelho Jesus e a questão do sábado. Ele é aquele que veio dar pleno cumprimento a toda a lei. Ele viveu toda a lei. Uma vez que, vindo do Pai, ele tem autoridade para ensinar. Ele é mestre. E como mestre, ele pergunta, ele faz perguntas. O que está acontecendo nesse ambiente? A lei é uma orientação, um modo de viver. E a lei do Senhor, como diz o próprio Salmo, não de hoje, mas a lei do Senhor é perfeita, nos leva à perfeição. E quando nós tornamos imperfeita a lei? Quando nós atribuímos algo pequeno, mais importante do que a própria lei. O caso deste Evangelho era mais terrível fazer um servicinho do que viver o dia do Senhor com alegria e em paz. Jesus chama a atenção deles nesse sentido. Muitas vezes, assim, se um animal cair na cisterna no dia de sábado, vocês não vão lá tirar logo ele, porque senão vai estragar a água e vocês vão beber daquela água. Então, ele joga com alguns ensinamentos para ver se eles despertam, porque o mais importante eles não estavam vendo, mas o menos importante eles estavam vendo, ou dando mais sentido para isso, porque o desejo deles não era outro senão encontrar em Jesus algo para poder acusá-lo. Aliás, é o que faz toda pessoa vingativa e má. O outro pode ser perfeito, pode ser justo, ele vai buscar qualquer situação, qualquer coisinha para denegri-lo, para acusá-lo, para condená-lo. Então, o que nós estamos encontrando neste Evangelho é essa mesma situação. Um motivo para acusá-lo e condená-lo por ele ter curado num dia de sábado. Porque eles falam, curar num dia de sábado é fazer um serviço. Como os discípulos aquele dia que passou na plantação de trigo, colheu algumas espigas. E Jesus vai dizer que Davi também foi ao templo, comeu dos pães que só o sacerdote podia comer. Então há certos extremos da lei que anula o principal da lei. Jesus é o Senhor do sábado. O sábado é Ele é o Senhor do sábado. Então ele como mestre pergunta, é mais fácil no dia de sábado salvar uma vida ou deixá-la se perder?
O dia do Senhor, como dia por excelência, é o dia de vida, é o dia de salvação. Então Jesus realiza este sinal. E mesmo eles vendo que estavam errados na sua concepção, eles compreenderam muito bem. Por isso que não fizeram nada naquele momento, mas tramaram um meio de acusar Jesus. Há uma certa raiva, a gente percebe neles, né? Um certo ódio contra Jesus, porque ele os desmascarou. Há muitas situações que diante da verdade, que seria mais bonito, mais honroso assumi-la do que protestar contra ela, porque torna mais evidente ainda a sua maldade. Meus amados irmãos, Jesus ele veio para justamente dar equilíbrio dentro de nós. Nós vemos aquilo que é justo e aquilo que é injusto. Fazermos as coisas que realmente produzam vida e não morte, que dê liberdade e não escravidão. Por isso que ele não se cansa de ensinar, ele não se cansa de exortar e de mostrar qual é a vontade do Pai. Às vezes podemos criar extremos nas coisas. E na nossa igreja existe também extremos, né? Às vezes nós damos mais valor a uma coisa periférica do que uma coisa central, do que é o mais importante. Ou acusamos com mais facilidade um erro pequeno do que um grande erro. Ou damos mais importância para uma coisa periférica do que para algo essencial, profundo da nossa fé. Então tomemos cuidado com a maneira com que nós interpretamos as coisas, mas nós precisamos ir a fundo e ver o centro das coisas. Jesus é a palavra do Pai, o verbo feito carne, aquele que veio dar pleno cumprimento a todas as coisas. Portanto, Ele é o legislador, Ele é o que dá o sentido mais profundo da lei. É Ele que revela o mistério de Deus para nós. E esse mistério nada mais é do que a própria palavra de Deus, o próprio ensinamento dele que traz vida para nós, que tira nós da nossa secura, do nosso sem gosto, para uma vida onde tem sentido. E assim como Jesus deu a sua vida, entregou a sua vida para nos salvar, fez de um instrumento de morte que os romanos usavam, fez desse instrumento um instrumento de salvação. Nós vamos celebrar na quinta-feira a exaltação da Santa Cruz. E ali nós vamos contemplar o mistério da nossa salvação. E ali nós vamos contemplar o amor com que Deus tem para conosco e o desejo que Ele tem para a nossa salvação e nos conduzir ao conhecimento da vontade de Deus e vivê-la com toda a liberdade de filho e de filha de Deus. O apóstolo, ao ver Jesus e ao contemplá-lo na sua fidelidade ao Pai, de entregar-se a sua vida pelos seus, ele também se sente embebido dessa entrega. Paulo olha para Cristo, que deu a sua vida pelos seus irmãos, e Cristo também, no mesmo sentido, o zelo dele pelo Evangelho fez com que ele também levasse a comunidade a um mergulho profundo no mistério de Deus. Conhecer qual é a vontade de Deus. Não é o que nos salva, meus irmãos, saber qual é a vontade de Deus para nós e viver como filho e como filha, não muito distante, mas próximo. Então Paulo mostra para a comunidade o sofrimento dele, né, que se une ao sofrimento de Cristo, porque assim como Cristo morreu, né, todos nós morremos com Cristo, morremos para os nossos pecados, morremos para as nossas
as prisões, e ele também ressurge, mas ressurge o homem novo. E nós, no seguimento do Senhor, também vamos fazendo morrer em nós aquilo que realmente deve morrer, para que o novo surja, para que o novo apareça. Vamos perdendo aquele entendimento contrário, aquele entendimento distorcido das coisas, e compreendendo o mistério da nossa salvação. E assim vamos renovando a nossa mentalidade, o nosso modo de pensar. Quanta besteira nós pensamos, né? Quantas coisas nós falamos sem sentido, sem rumo, sem direção. Mas quem sabe qual é a vontade de Deus, tem uma palavra segura, firme, e que leva-nos adiante. Paulo não deixou em nenhum momento de dar à sua comunidade essa palavra firme, segura, a respeito de Jesus Cristo, a respeito do mistério de Deus que estava escondido e que se tornou manifesto na pessoa do seu Filho, e que nós, todos os dias que participamos da Santa Eucaristia, estamos diante desse mistério, contemplamos esse mistério. A partir da mesa da palavra, ouvimos o que Deus nos fala, e a partir da mesa da Eucaristia, o Verbo se fez carne, a palavra se fez carne. E nós nos alimentamos desta vida que é Jesus. Então a palavra, ela também tem que entrar na nossa vida e se encarnar. De modo que, entendendo e conhecendo o mistério de Deus, da nossa salvação, nós a vivamos com alegria. E assim, sejamos nesse mundo esta luz que brilha. Como o sol desta manhã caiu sobre nós, o seu esplendor, assim sobre nós também brilhe a luz da vida nova que Cristo Jesus veio trazer e que os apóstolos com fidelidade levaram até o fim este ensinamento. O Senhor que Paulo nos revela à sua comunidade, nos leva também a olharmos ao nosso redor. Nós temos família, nós temos comunidade, nós temos casa, nós temos um corpo aonde nós vivemos. Estamos então, portanto, diante desta consciência de levar o autêntico Evangelho às pessoas, o autêntico ensinamento de Deus a cada um deles. Estamos empenhados no sentido de dar a vida para que eles vivam, se for preciso. Que o Espírito Santo conduza a cada um de nós a esse mergulho profundo no mistério que Paulo revela à sua comunidade e revela a nós. Esse mistério que é o próprio Jesus, que está vivo e presente em nosso meio.